Olá, meu amigo investidor. Me diz uma coisa, você sabia que se você tivesse comprado ações da Amazon em 2000, 2001, mais ou menos por aqui, hoje você teria mais de 10 milhões no seu bolso? Legal, mas essa aqui é a Amazon e no Brasil, né? O que eu poderia fazer? Bom, peguei aqui um exemplo da VEG, tá? Uma empresa que muitas pessoas conhecem, mas muitas pessoas nunca nem ouviram falar nela. Mas se você também tivesse comprado as ações da VEG lá nos anos 2000 e tivesse simplesmente mantido elas em carteira, você teria aí mais de 3 milhões de reais. E se você tivesse reinvestido os dividendos que ela pagou ao longo de todo esse período, você teria aí mais de 6 milhões de reais no seu bolso, simplesmente sem fazer nada. Comprou e manteve. Deu para entender por que muitos bilionários da bolsa utilizam o buy and hold nas suas estratégias de investimento? Agora talvez você já tenha percebido que o buy and hold é um exercício de paciência. Você precisa de tempo para que ele funcione. E também precisa do conhecimento, precisa saber que ele existe e como ele pode ser feito. Afinal, o dinheiro que você não ganha é o conhecimento que você não tem. Por exemplo, eu sempre busquei segurança financeira, mas eu sempre acreditei que para eu ter dinheiro, eu precisava empreender, precisava ser dono de uma empresa, de um negócio. E essa estratégia me mostrou que, na verdade, eu não preciso fundar uma empresa. Eu posso simplesmente comprar participação nessas empresas, né, empresas grandes, já validadas, sem precisar passar por todo aquele perrengue inicial de montar um negócio, validar, saber se ele deu certo, se ele vai dar certo ao longo do tempo. Então, eu já tentei isso por muito tempo. Hoje eu tenho alguns negócios, mas realmente a estratégia de buy and hold, ela é uma salvaguarda. Se tudo der errado na tua vida e você simplesmente fizer isso aqui, com certeza você vai se aposentar milionário. Desde que, é claro, você siga algumas regras básicas que eu vou te explicar agora. Afinal, não basta simplesmente ir lá e comprar qualquer empresa baratinha esperando que ela se valorize, sendo que você não faz a menor ideia de por que uma empresa se valoriza, como você pode identificar uma empresa que vai se valorizar ao longo do tempo ou que tem um grande potencial de se valorizar ao longo do tempo. Por isso, eu vou te mostrar aqui algumas regrinhas do buy and hold, ou melhor, os pilares, né, que nós temos. Então, o primeiro grande pilar ao nós investirmos em ações de empresas, porque quando você compra uma ação, você nada mais está fazendo do que comprar uma pequena parte de uma empresa, ou melhor, a menor parte de uma empresa. E para isso, nós queremos investir em empresas que são sólidas, empresas que elas realmente já demonstraram ao longo de algum tempo que elas estão no caminho certo. E para isso, nós vamos precisar entender qual o valor intrínseco da empresa. Mas que palavra estranha, né? O que é isso? Basicamente, o valor intrínseco é o valor justo de uma empresa, o que ela realmente vale, e não o que as pessoas estão cobrando por ela, né? Para vender uma ação ou não. Vamos pegar o exemplo de um terreno. Se você compra um terreno num lugar inóspito, um lugar onde não tem absolutamente nada, e as pessoas estão pedindo, sei lá, meio milhão de reais por esse terreno, e ele tem uma metragem ali de 10 por 30, algo assim. Você provavelmente não iria comprar esse terreno porque, por mais que ele se valorizasse ao longo do tempo, dificilmente você ia conseguir recuperar o valor investido. A não ser que você tenha uma vontade enorme de morar num lugar inóspito. Agora, se esse mesmo terreno de 10 por 30 está localizado em um grande centro comercial, em um lugar onde estão construindo um novo shopping, um mercado grande já comprou um terreno próximo ali para construir, né, o seu estabelecimento. Vemos que as pessoas estão pedindo 100 mil reais por aquele terreno e você vê que depois que aquele shopping ele for construído, aquele mercado, aquele centro comercial se desenvolver, ele vai valer provavelmente mais de meio milhão de reais. Então, você provavelmente vai querer comprar aquele terreno ali pensando numa valorização, ou de repente construir essa casa ali e morar num lugar próximo realmente desses lugares. Uma ação acontece mais ou menos igual. As pessoas podem estar pedindo um valor por ela e ela não vale aquilo ali, ela não tem um preço justo. Então, como é que a gente consegue calcular o preço justo? Existe uma fórmula para isso, eu tenho aqui no canal um vídeo explicando exatamente como você pode calcular o preço justo de uma ação no método do Benjamin Graham, que foi quem, vamos dizer assim, influenciou o Warren Buffett, que é hoje, né, um dos investidores mais famosos aí da Bolsa de Valores. E também nós podemos fazer a análise do preço-teto, que aí vai ser algo que vai avaliar também os dividendos que essa empresa paga, ou seja, a participação nos lucros que você vai ganhar ao longo dos meses e anos ao investir numa empresa. E esse método aqui se popularizou com o Décio Bazin.
O Décio Bazin influenciou alguns investidores de renome aí no mercado nacional também, como Lírio Parisotto, o próprio Luiz Barsi. Então, são dois métodos que nos ajudam a entender o real valor de uma empresa e quanto a gente pode pagar por ela para realmente a gente ter um ganho exponencial ao longo do tempo. Agora, depois que você encontrou uma empresa e percebeu que você está pagando menos do que o valor justo dela e também menos do que o preço teto, nesse ponto você vai ter que comprar e manter. Simplesmente, quando a gente está fazendo a estratégia de buy and hold, tem duas situações em que fica muito tentador vender uma empresa. A primeira delas é quando você compra por um valor X e ela se valoriza bastante. Então, por exemplo, você comprou uma empresa por R$ 10. E aí, ao longo do tempo, passou 1 ano, 2, 3, e essas ações que você comprou dessa empresa, elas passam a ser negociadas por R$ 20. Aí você pensa assim, nossa, mas eu tive um aumento de patrimônio aí de 100%, investi R$ 10 e agora eu tenho 20. E aí dá uma vontade de vender as tuas ações. Agora, se as tuas ações realmente elas foram compradas pensando na valorização, em vender, tudo bem, mas não é a estratégia do buy and hold. A estratégia do buy and hold é comprar boas ações e mesmo que elas se valorizem, o que nós avaliamos, na verdade, eu vou até colocar aqui, são os dividendos. Então, se a empresa está pagando dividendos e está pagando dividendos condizentes com o valor dela, você não vai querer vender essa empresa, mesmo que o seu patrimônio tenha aumentado. Porque no final das contas, provavelmente se o patrimônio aumentou, os teus dividendos também aumentaram. E os dividendos, você pode simplesmente gastar eles, que daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, depende de quanto em quanto tempo a empresa paga, eles vão ser pagos novamente. Ou seja, ele não é finito. Agora, se você vende as suas ações, você vai ficar com dinheiro no bolso, mas e aí, você vai gastar esse dinheiro? Quando você precisar gastar ele novamente? Ele não é um valor que ele se renova, diferente dos dividendos, que se renovam. Então, a estratégia realmente, para você ver ganhos astronômicos no longo prazo, é comprar e manter. Não adianta. E por fim, durante um certo tempo, nós vamos querer reinvestir os nossos dividendos e não viver deles. Porque logo que a gente compra uma ação, por mais que a gente já comece a ganhar dividendos, quando você compra uma ação, tá? Você se torna sócio da empresa. Então você tem todos os direitos de um sócio, inclusive de receber a participação nos lucros dessa empresa, que é feito através dos dividendos, juros sobre capital próprio, entre outras manobras ali que as empresas muitas vezes fazem para remunerar de forma melhor o seu acionista. Mas no início nós vamos querer realmente reinvestir esses dividendos, porque ao reinvestir os dividendos, nós compramos mais participação na empresa e os teus dividendos vão aumentando ao longo do tempo. Então você faz o famoso efeito bola de neve dos dividendos, né? Ou dos juros compostos. Então realmente ao longo do tempo, nós vamos querer reinvestir para comprar cada vez mais e aumentar a nossa participação na empresa, para que depois, quando a gente resolve que realmente quer pendurar as chuteiras, quer se aposentar, né? Olha, não quero mais fazer nada, não quero trabalhar, não quero mais investir, eu vou simplesmente viver da minha renda, viver dos dividendos que eu ganho que as empresas me pagam. Aí, nesse momento, realmente, você pode simplesmente gastar os seus dividendos que você ganha ali a cada mês, a cada 3 meses. Se você fizer a estratégia certa, vai ter dividendos pingando todos os meses na sua conta, desde que você compre empresas que paguem dividendos. E ao longo do tempo, realmente, você consegue ganhar muito mais do que você ganha trabalhando e muito mais do que você ganharia de aposentadoria, né? Dependendo do estado aí, do INSS. Entendeu por que essa estratégia é tão poderosa? E agora, me conta, você já conhecia essa estratégia? Já está aplicando ela na sua vida? Eu vou deixar aqui uma indicação de um vídeo explicando como você calcula o preço justo de uma empresa para poder comprar ela, né, ao comprar ações, e também falando um pouco sobre o preço teto e como você chega a esse preço teto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar outros vídeos como este. Espero no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.